Olá pessoal, tudo jóia? Vamos então iniciar mais uma aula. Nesse momento nós vamos falar sobre relações hídricas. Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre transpiração e absorção de água e de solutos, ok? E aí no final a gente vai apresentar ali, né, uma classificação das plantas com relação ao regime hídrico, tá? Para a gente finalizar, então, esse nosso assunto aqui sobre a água. Bom, pessoal, primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a transpiração, ela é considerada um mal necessário. Por que um mal e por que necessário? O mal é porque a transpiração, a definição da transpiração é a perda de água por vapor de água. Então, a planta vai perder a água que ela contém por meio do vapor da água. Então, é uma perda que a planta vai ter. Agora, por que é necessário? Porque a transpiração, ela faz com que, devido às diferenças de potencial hídrico, devido às diferenças ali de pressão de água, faz com que ocorra absorção tanto da água em si, do solo, mas também faz com que ocorra a absorção de soluto, propriamente dito, que seria a água juntamente com ali com os nutrientes que estão ali dispersos no solo, que estão ali presentes no solo. Então, a gente chama isso de solução do solo. Então, a transpiração, ela faz com que a planta não só consiga a água, mas ela também consiga os nutrientes que estão presentes ali no solo, nesse caso. Então, a transpiração, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Dá para a gente fazer aí esse exercício mental? Porque por causa da transpiração ocorre a perda de água. Então isso é ruim. A planta poderia, né, se ela tivesse desenvolvido, se a fisiologia dela permitisse, ela talvez somente absorvesse a água, absorvesse o soluto e fazia com que tivesse a manutenção da água nos tecidos dela. Mas ela não consegue fazer isso, tá? Para que ocorra esse fluxo propriamente dito, esse fluxo de água e de nutrientes que sai do solo, vai para o caule, vai para as folhas e por fim para a atmosfera, então esse gradiente decrescente aqui é graças à transpiração, à abertura estomática, então acaba precisando acontecer. E é necessário também, por quê? Porque ocorre ali o resfriamento da planta. Por causa da transpiração vai ocorrer o resfriamento da planta. E com isso a gente sabe que existe uma infinidade de metabolismo, de reações químicas, reações bioquímicas presentes na planta. E a gente sabe que toda a reação, ela gera calor. Todo o trabalho gera calor, né? Como um dos resultados. Por conta disso, precisa-se que essa planta seja resfriada, os tecidos dela. Então, a transpiração ela vai entrar exatamente aí também nesse ponto, né? Então, a transpiração ela tem um papel muito importante ali, não só para carregar, para fazer com que mantenha-se esse fluxo do solo até as folhas, até a atmosfera, mas também para retirar o calor. Então, tá aí a importância da transpiração, né? Então, vejam só, ocorre nas folhas através dos estômatos. O que são estômatos? Estômatos são, então, células modificadas, células vegetais modificadas, onde tem estruturas diferentes do restante do tecido, do restante das células da planta. Então, são células diferenciadas, especializadas no fechamento e abertura. Então, ela faz com que essas células diferenciadas, ela faz com que ocorra uma abertura da folha, da planta propriamente dita, para a atmosfera. E essa abertura é o canal para onde vai ocorrer a perda de água por meio do vapor para a atmosfera. Então, é a perda de água em forma de vapor para a atmosfera. Isso seria transpiração, tá? Isso é definição de transpiração. Agora, para que serve transpiração? A gente falou algumas coisas já,
A gente falou que serve para absorver soluto, né, a solução do solo, serve para resfriar, para o resfriamento da planta. Mas o que é a transpiração? É simplesmente a perda de água em forma de vapor para a atmosfera. Então dá simplesmente para a gente definir dessa maneira, muito fácil a gente fazer essa definição de transpiração. Portanto, na verdade, a transpiração, essa movimentação aí da água, né, a perda por meio ali do vapor de água para a atmosfera, ela é resultante de um gradiente de potencial hídrico, que se vocês lembrar das aulas anteriores, onde a gente mostrava para vocês que o solo, ele tem ali uma quantidade de água que pode ser elevada, né, dependendo da capacidade de campo daquele solo. E quando ele é elevado, os nutrientes estão absorvidos ali no meio, né, formando a solução do solo. Então aquela solução ali, ela é negativa, porém ela é próxima, relativamente próxima de zero. Então é uma água mais móvel do que a água que está na raiz, que tem o potencial mais negativo, que tem mais solutos presentes ali por unidade de volume. Portanto, a água que está mais livre, que está no solo, ela vai para a raiz, que por sua vez vai para o caule, por essa diferença de potencial sempre decrescente, que vai para a folha e depois vai para a atmosfera, que é mais negativo, dependendo, obviamente, da umidade relativa. É só vocês darem uma olhada nas aulas anteriores. Então, a transpiração, ela obedece esse gradiente. Então, ela não muda nesse sentido. Ela vai sempre obedecer esse gradiente. Então, olha só para algumas definições aqui. Transpiração, perda de água. Transpiração é o processo pelo qual a água em forma. Isso aqui é importante, porque a água ela não vai ser perdida por forma líquida. Se vocês observar que nas folhas existe umas gotículas, isso é outra coisa. Isso pode ser orvalho, isso pode ser gutação. São outros fenômenos que acontecem, mas não é a transpiração em si, né? A transpiração é a perda de água, propriamente dita. É água diretamente para a atmosfera. Então ela sai da planta em forma de vapor e é lançado isso aí para a atmosfera. Aí, se a atmosfera tiver, obviamente, né, se ela tiver ali saturada, vai ocorrer ali o orvalho, naturalmente. Mas, primeiramente, essa transpiração ela ocorre, essa perda para a atmosfera. Então, sai da planta e vai para o ambiente externo. Isso aqui a gente tem que lembrar. Então, esse fato, a saída de água via estômatos, que é a estrutura, a célula diferenciada, vai causar uma diminuição na quantidade de água presente na planta, sem diminuir ou aumentar a quantidade de solutos. Por que sem diminuir ou aumentar a quantidade de solutos? Está ocorrendo apenas a perda de água. O soluto permanece no tecido da planta. E o que acontece quando se perde a água e se mantém soluto? Um segundinho para vocês pensar. 5 segundos. Vou dar 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Aquele ambiente, aquela solução ali, ela fica hipertônica. Então ela fica com uma concentração de solutos maior. E isso faz com que fica positivo ou negativo? Mais um segundinho para vocês pensar. É óbvio que é negativo. Fica negativo, então, aquela solução ali presente no tecido da planta. Que, por sua vez, vai fazer com que venha mais água da raiz, que, por sua vez, vai fazer com que venha mais água do solo, e assim por diante. Então, é um ciclo que vai acontecer. Perda de água, diminuição do potencial hídrico, e continua-se o ciclo. Então, essa saída condiciona esse ciclo que acaba acontecendo. Tudo bem? E aqui está escrito exatamente isso. No entanto, a concentração de soluto será aumentada grama por grama. Então vai ter mais soluto por grama de água. Por quê? Porque perdeu somente o grama de água. Então aumentou o grama de soluto. Então isso faz com que diminua o potencial osmótico daquela solução. Então fica hipertônico, tá? Lembrando-se que são grandezas inversas, né? E isso
vai acontecer a nível celular, vai acontecer a nível de tecido, vai acontecer a nível de solo, planta, atmosfera. Essa movimentação. Então acaba acontecendo um efeito cascata, que vai da folha para o xilema da folha, xilema da raiz até o solo. E é isso que gera esse ciclo de movimento que a gente acaba chamando de fluxo de massa. A gente chama isso de fluxo de massa, então é o carregamento de todo esse soluto e para o final só perder água. Para não perder soluto. Soluto fica na planta, ele não é perdido por vaporização, porque a quantidade de energia para fazer com que ocorresse ali, né, a perda seria muito grande, a desnaturação desses nutrientes e a perda deles seria muito grande. Então a água, ela faz somente com que se retire o calor da planta por meio do vapor de água e perde-se essa água, então aumenta-se a concentração de soluto na planta. Agora uma explicação bem simples aqui para vocês de como que ocorre a transpiração em si, né? A gente sabe que todo o metabolismo, principalmente de reações fotossintéticas, de transformações de lipídios, de carboidratos e tudo mais, acontece dentro das células. Então ocorre nas células, em certas organelas. E tudo isso, todas essas transformações, essa movimentação, aí essas trocas de informações, metabolismo, transformações químicas, bioquímicas, gera calor. Então é só lembrar do capítulo 5 de Biologia Vegetal, que fala das transformações, do fluxo de energia. A energia inicial, ela nunca é igual à energia final. Parte dessa energia ali, ela se perde por um aumento de temperatura, de repente, né, na lei lá da entropia, ocorre energia que não será mais disponível para realizar um trabalho, e por aí vai. Então, parte dessa energia, ela não é recuperada para a planta, ou seja, não é somente todo o combustível necessário utilizado pela planta não é transformado em algo que ela vai usar, mas é transformado em gases, transformado em temperaturas. Assim como, só fazer uma analogia para vocês entenderem melhor isso, assim como um carro de combustão, ele utiliza energia, a energia dele é química, é a gasolina. Ele queima aquela gasolina que ali vai transformar, então ali, né,